Bom dia. Vamos para mais uma aula de literatura. Agora nós vamos falar sobre o estilo literário realismo. O realismo ele vai refletir a realidade da segunda metade do século XIX. Os autores dessa época vão procurar seguir uma tendência filosófica do positivismo ao observar, analisar a realidade e a reproduzi-la fielmente. Ao contrário, dos românticos, os escritores realistas, eles não expressavam uma subjetividade na linguagem. Eles assumiram uma postura mais cientificista em relação aos fatos reais. Nas características dessa literatura, nós podemos ver muitas coisas contrárias, às características românticas. Ou seja, as características do realismo se contrapõem às características do romantismo. Os cenários passam a ser urbanos, o ambiente social passou a ser valorizado ao invés do natural, o amor e o casamento, os quais eram, no romantismo, elementos de felicidade, transformam-se em convenções sociais de aparência, casamentos apenas para a aparência na sociedade da época. Não houve uma idealização da figura masculina como herói, como nós trabalhamos muito no romantismo, o índio como herói, mas sim uma exposição do homem, que trabalha, que luta, para sair de uma condição medíocre. O próprio nome desse período, desse estilo literário, ele fala a respeito dessa característica mais marcante, a realidade. A contemporaneidade é um atributo dos autores desse realismo que se preocupavam com o momento histórico, com o momento presente da sociedade, com seus contextos políticos e econômicos. Então, às vezes, os alunos perguntam assim, para mim, nós estávamos ainda no início do ano, mas muitos alunos perguntam, professora, a senhora é professora de português, de religião, de sociologia? Eu sempre explico, a literatura, ela acontece, principalmente no realismo, observando uma realidade, um contexto histórico, político, econômico, social. As personagens criadas, foram baseadas em pessoas comuns encontradas no cotidiano, no dia a dia dos escritores, com as suas obrigações diárias, condicionadas a fatores da raça, do clima, da classe social. A linguagem no realismo é bem mais simples, do que o romantismo, sem preocupação estética, de modo assim a abranger um público maior, ou seja, que as pessoas entendam melhor. O início da literatura realista, ele se dá com a publicação de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, na França, o qual é um espelho da realidade burguesa da época, retratado pela figura de uma mulher da classe média. No Brasil, nós vamos ter Machado de Assis, um dos maiores representantes da literatura brasileira, que vai iniciar os ideais do realismo com Memórias Póstumas de Brás Cubas, o qual, ele trata, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele trata de um personagem psicológico, cujo personagem principal da história é Brás Cubas, um defunto autor que expõe ao leitor suas experiências pessoais.